Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 167 milhões de anos. Nesse período surgiram os mais variados e exóticos dinossauros, e nesse vídeo você conhecerá 7 dinossauros mais bizarros que já existiram. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Começando com um pequeno e esquisito dinossauro, chamado de Epidexipteryx. Ele foi descoberto na China e caracterizava-se por ter o tamanho de um pombo e longas penas, porém não conseguia voar, mas provavelmente podia usar suas garras para escalar árvores. Considera-se que suas penas foram semelhantes às de um pavão, possivelmente presentes nos machos com a finalidade de atrair fêmeas. Este precedente pode ser visto em centenas de diferentes espécies de aves que podem ser observadas em todo o mundo. O Epidexipteryx também tinha uma cobertura de penas menores mais primitivas, sobre o resto do corpo, que só poderiam ter evoluído para manter o dinossauro aquecido. No documentário Planeta Dinossauro da BBC, temos a demonstração de um Epidexipteryx usando suas garras para subir em árvores, e usando seus dedos para arrancar larvas de frestas de árvores. O Deinocheirus viveu durante o período Cretáceo Superior há cerca de 70 milhões de anos na Mongólia. Ele era um ornitomimosauro incomum. O maior achado tinha 11 metros de comprimento, estima-se que pesava 6,5 toneladas. Os braços estavam entre os maiores de qualquer dinossauro bípede, pois possuíam 2,4 metros de comprimento, com garras grandes e rombudas em suas mãos de 3 dedos. As pernas eram relativamente curtas e tinham garras também rombudas. Suas vértebras tinham altos espinhos neurais que formavam uma vela ao longo de suas costas. A cauda terminava em pigóstilo como vértebras, que indicam a presença de um leque de penas. Esse animal era provavelmente onívoro, sua forma de crânio indica uma dieta de plantas, porém escamas de peixe foram encontradas e gastrólitos que também estavam presentes na região do estômago do espécime. O bico era semelhante ao dos patos, o que indica que também pode ter se alimentado na água ou navegado próximo ao solo, como alguns saurópodes e hadrossauros. A profundidade da mandíbula inferior indica a presença de uma língua grande, que pode ter auxiliado o animal na sucção de material alimentar, obtido com o bico largo ao se alimentar no fundo de corpos de água doce. As grandes garras podem ter sido usadas para cavar e colher plantas. Os membros posteriores robustos e a região do quadril indicam que o animal se movia lentamente. O grande tamanho do animal pode tê-lo ajudado contra predadores como o tarbossauro. Já seus longos espinhos neurais e possível leque de cauda podem ter sido usados para o comportamento de exibição. Para quem gosta de dinossauros emplumados, deve estar familiarizado com Microraptor, um pequeno dinossauro dromaeossaurídeo de 4 asas. Numerosos espécimes fósseis bem preservados foram recuperados de Liaoning, na China. Eles datam do início da formação Geophyton do Cretáceo, de 125 a 120 milhões de anos atrás. Como o Archaeopteryx, fósseis bem preservados de Microraptor fornecem evidências importantes sobre a relação evolutiva entre pássaros e dinossauros. Microraptor tinha longas penas penáceas que formavam superfícies aerodinâmicas nos braços e na cauda, mas também nas pernas. Isso levou o paleontólogo Xu Xing, em 2003, a descrever o primeiro espécime a preservar esse recurso como um dinossauro de 4 asas, e a especular que ele pode ter planado entre as árvores usando todos os 4 membros para sustentação. Ele estava entre os dinossauros não aviários mais abundantes em seu ecossistema, e o gênero é representado por mais fósseis do que qualquer outro dromaeossaurídeo, com possivelmente mais de 300 espécimes fósseis representados em várias coleções de museus. Foi um dos poucos dinossauros não aviários definitivamente voadores, tendo adaptações semelhantes às aves modernas, embora tivesse uma musculatura de asa mais parecida com a de um morcego. Tinha garras como o Velociraptor, e provavelmente costumava pegar pequenos lagartos. Ao comparar os padrões de organelas contendo pigmentos de um fóssil do Microraptor com os das aves modernas, os cientistas determinaram que a plumagem do dinossauro era iridescente, com tons de preto e azul, como as penas de um corvo. O Psittacossauro, do grego lagarto-papagaio, era um dinossauro herbívoro e bípede que viveu no período Cretáceo, de 130 a 100 milhões de anos atrás. Tinha em torno de 2 metros de comprimento, 75 centímetros de altura e pesava de 25 a 80 quilogramas. Ganhou esse nome devido ao bico forte e afiado, parecido com o de um papagaio, que era usado para cortar plantas, mas não mastigá-las, por isso, eles engoliam pedras. Seu crânio era extremamente alto e curto, e possuía chifres proeminentes que viriam a se desenvolver em ceratopsídeos posteriores. Ao que tudo indica, foi um animal bastante numeroso, vivendo ao longo de toda a paisagem desértica da Ásia.
Em 2010 foi proposto que o psitacossauro era semi-aquático, nadando com a cauda como um crocodilo, remando e chutando. Essa interpretação foi baseada em evidências, incluindo o cenário de deposição de muitos espécimes, a posição das narinas e dos olhos, interpretações dos movimentos dos braços e pernas, caudas com longas divisas, e com as cerdas na cauda interpretadas como possivelmente cobertas de pele, formando uma barbatana, proporcionando uma superfície propulsiva. Todas essas evidências levaram alguns cientistas a crer que algumas espécies de psitacossauro eram mais terrestres do que outras. O amargasauro é um dinossauro saurópode do período Cretáceo, que viveu de 130 a 112 milhões de anos atrás, na região da Argentina. Pequeno para um saurópode, chegava a 10 metros de comprimento, 4 metros de altura, e pesava apenas 2 toneladas. Seu pescoço de 2,4 metros também é proporcionalmente curto para os padrões dos saurópodes. Não se conhece todo o crânio, mas provavelmente teve um amplo focinho cavalar equipado com dentes em forma de prego. No entanto, o que mais chama a atenção no amargasauro são as duas fileiras paralelas de espinhos extremamente altos que ostentava sobre o dorso. Esses espinhos, prolongamentos das vértebras, chegavam a 60 centímetros e podem ter apoiado um par de velas de pele. Velas semelhantes são encontradas em dinossauros como o espinossauro e o ouranossauro. Há uma variedade de hipóteses para a função delas, incluindo defesa, como para fazê-lo parecer maior para os predadores. Ela também poderia servir como comunicação visual com outros da espécie, ou para termorregulação, para controlar a temperatura do seu corpo. Embora tenha ficado famoso por suas aparições em Jurassic World e no filme Dinossauro, o Carnotauro é sem dúvida um dos terópodes mais bizarros que já existiram. Seu nome no latim significa touro carnívoro. Ele viveu na América do Sul no final do período Cretáceo, de 72 a 70 milhões de anos atrás. Tinha em torno de 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava cerca de 1,5 toneladas. Era um predador altamente especializado e distinto, bem adaptado para correr, sendo talvez um dos mais rápidos entre os grandes terópodes. O Carnotauro tinha uma estrutura corporal leve, pernas longas, e uma cabeça curta, apoiada em um pescoço musculoso. Uma das características mais curiosas dele são seus braços extremamente minúsculos, menores que o do tiranossauro. Seus braços devem ter atrofiado, pois seus antepassados deviam precisar apenas de suas mandíbulas e velocidade para sobreviver. Além disso, ele possuía um par de chifres espessos sobre os olhos, algo incomum para um dinossauro carnívoro. Acredita-se que o Carnotauro usava esses chifres, que eram achatados na parte superior, durante as brigas com rivais, aplicando leves empurrões com a cabeça. Os hábitos alimentares do Carnotauro permanecem incertos. Alguns estudos sugeriram que o animal era capaz de caçar presas muito grandes, como saurópodes, enquanto outros estudos descobriram que ele se alimentava principalmente de animais relativamente pequenos. Sua cavidade cerebral sugere um olfato aguçado, enquanto a audição e a visão eram menos desenvolvidas. No recente documentário Planeta Pré-Histórico, temos um Carnotauro fazendo um ritual de acasalamento semelhante ao que as aves modernas fazem nos dias de hoje. O Concavenator é um gênero extinto de dinossauro terópode que viveu na Espanha há aproximadamente 130 milhões de anos durante o período Cretáceo. Ele era um dinossauro de tamanho médio, atingindo 5 a 6 metros de comprimento, e pesando 320 a 400 kg. Ele possuía várias características únicas, incluindo as duas vértebras extremamente altas na frente dos quadris que formavam uma crista alta, mais estreita e pontiaguda, possivelmente suportando uma corcunda que ficava nas costas do dinossauro. A função de tais cristas é atualmente desconhecida. Se especula que era usada para aquecer o corpo, armazenar gordura corporal, e argumenta-se que também poderia ser usada para comunicação. Também é teorizado que a corcunda era de cores vivas, tornando-a perceptível a 1 milha de distância. Se um concavenator fosse saudável, sua corcova seria grande, provavelmente tornando-o um companheiro significativo, e dissuadindo possíveis rivais e outros terópodes. Existem muitos outros dinossauros tão estranhos e fantásticos quanto os que eu mencionei. Então, se você quiser uma parte 2 desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.